Olá, meninas, bem-vinda entre nós. Eu sou a Sayuri Ozaki e hoje eu tenho uma pessoinha querida aqui com a gente para tratar de um assunto das mamães, né? A Hanai. Tudo bem, Hanai? Oi, tudo bom? Prazer estar aqui nessa tarde, né? Isso. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Hanai. Eu tô aqui hoje a pra Hanai sair. trabalha com mamães, né? Isso. A Hanai, ela é doula, né? Sim. Ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é uma doula, Hanai. Ok. Então, uma doula, o que uma doula faz, né? Tem gente que confunde, acha que a gente faz parto, Parteira. né? Nós não somos parteira, nós ajudamos, nós servimos, né? Doula vem do grego, que servir, né? Que significa servir. E então nós servimos a mulher, né? Que quando é engraçado que quando a mulher engravida, os focos vai pro bebê, né? Não, coisa. E então o nosso trabalho é com a mulher, para estar auxiliando ela, dando informações, principalmente as primíparas, né? Que são que engravidam, mães de primeiras viagens, né? E assim, às vezes não tem tanta informação, a gente vê vídeos, filme, né? Estourou a bolsa no filme, vai, correu e não é bem assim. Só que e engraçado que a maioria acha que é assim. Estourou minha bolsa, Estourou, vai nascer, saiu correndo e realmente não precisa. E assim, nós estamos ali para auxiliar essas mulheres, não somente o mental, o emocional, como o físico. Principalmente no dia do parto, a gente está ali para dar um auxílio físico e psicológico, né? O apoio. E ajudar essas mulheres a terem autonomia e protagonismo. A autonomia é saber responder, tipo, saber responder o que ela quer e o que ela não quer por vontade própria. Não assim, porque às vezes tem médicos que naquele momento que a gente tá com dor, eu não sei se você teve normal ou fez cesárea. Não, foi cesárea. Então, normalmente quando a gente tá sentindo muita dor, a gente começa a delirar um pouco, né? E a gente quer que acabe logo com isso. Então, tudo que que eles forem oferecendo, a gente acaba aceitando. E se não tiver uma preparação assim, sabendo que vai doer, não vou falar que um parto com uma doula não vai doer, porque vai doer, né? Mas a gente ensina ali a como lidar com a dor também, tem técnicas para aliviar essa dor. E às vezes a mulher, quando tá com a dor, quer que passe logo e se ofereça uma cesárea a gente aceita, né? Como não? Acaba logo com isso. E ter o protagonismo, porque o parto é da mulher. Quem faz o parto é a mulher, não é o médico. O médico tá ali para auxiliar, ele tem que estar ali, porque se acontecer alguma coisa, ele vai saber socorrer a mulher. E o bebê também. Mas o parto é da mulher, não é o médico que dita como vai ser o parto, né? E esse negócio que você falou, o poder da escolha. Isso. Né? Eu mesmo escolhi a cesariana, né? Por muitas histórias de parto normal, muitas coisas que eu pesquisei. Então, eu tinha assim em mente comigo. Não sei se é uma questão psicológica também dos abortos que eu já tinha tido, né? Sim. Mas eu não queria que nada arriscasse, né? Então, eu mesmo, quando engravidei, eu já tinha falado pro médico, quando que eu posso marcar cesariana? Bem assim, eu não quis outra opção, assim, não quis. Mas hoje, já pensando, né, conhecendo mais o trabalho, assim, hoje eu tentaria, né, um parto. Porque hoje você ouve mais falar de parto humanizado, né, isso tem um outro carinho com a mãe. Isso. Né? Há 5 anos atrás, quando eu tive o meu filho, era um pouco diferente. Ainda estava começando aquele... Quer dizer, o movimento da humanização do parto, que desde 2008, que eu engravidei do meu primeiro filho, eu já tinha ouvido falar, mas ainda era muito pouco conhecido. Tanto que a gente tinha um grupo no Orkut ainda, era as mães de primeiras viagens, mães de dezembro, né? Hoje é um grupo que somos uma rede de apoio até hoje, que a gente conversa todos os dias, já tem 13 anos. Então, eu lembro que teve uma que teve uma doula, né, que ela ia ter o parto normal, e assim, na minha cabeça, eu tenho pavor da agulha, eu tenho pavor de que me corte, assim, gente. Trabalhei já que eu trabalho fazendo suiaco, eu entro em UTI, eu entro em sala de cirurgia, eu vejo tranquilo. Mas se falar que for em mim, eu entro em desespero, assim, legal. Sério? E eu falava, não, ninguém vai me cortar, não, esse menino vai nascer normal. Aí eu tive algumas complicações durante a gestação, por falta de informação. Tinha 19 anos quando eu engravidei, né? A gente casou, já engravidei. E aí eu
tentei me informar, mas eu tinha muita pouca informação. Se a gente for comparar 2008 para hoje, 2021, né? Tá cheio de informação. Tem muita informação. Nossa. Hoje chegou o conhecimento das mulheres que elas podem sim ter um parto normal, né? Se elas quiserem, coisa. E assim, quando tem que falar cesárea eletiva, né? Eu tinha um pouquinho de dificuldade de entender a mulher. Por que ela escolheu a cesárea, sendo que o parto normal, coisa. Mas hoje eu entendo que existem medos, existem escolhas no seu caso, né? Você falou toda a preocupação. E eu consigo trabalhar com essas mulheres também, que vão fazer cesárea, né? Já acompanhei, já entrei já também aqui como tradutora, mas também para estar ali ajudando, auxiliando, acalmando. Sim. Né? Porque mas então o serviço da doula não é só para quem quer um parto normal, humanizado? Não. Porque eu estava acompanhando uma moça que ela teve cesárea primeiro e ela me contratou para acompanhar ela na segunda cesárea. Né? Então, eu ia acompanhar ela toda a gestação, tem a preparação, foi muito sofrido. Ela, como foi no Japão, eles não vão fazer cesárea eletiva, né? Ela sofreu muito em trabalho de parto e daí acabou virando uma cesárea, então ela passou por todo aquele processo de dor, plena pandemia, sozinha. E aí acabou virando uma cesárea que o pós é dolorido também, né? Tem tudo isso e foi um pouco traumático para ela. Mas assim, aí ela me contratou e falei assim, não, tem como a gente trabalhar psicológica, preparação, porque querendo ou não, o nascimento do filho, né? Sim. E cada parto é um parto. Cada parto é um parto, né? E já tá ali um pouco mais convalescida, né? Tanto com um bebê não é igual ao outro, né? Por mais que você fale, não, mas já é mãe de 2, 3, mas um bebê não é igual ao outro, uma gravidez não é igual a outra, né? E a mulher fica mais sensível, fica mais convalescida nessa. Sim. Aí quando passa, assim, já por um parto que não é... Que não foi muito bom, não teve uma experiência boa. E como que é esse teu serviço aqui no Japão, assim? Então, pelos médicos japoneses, assim, como você mostra... Pelos assim, médicos... Eles aceitam? Pra eles tanto faz. Yeah. Só que assim, com a pandemia, o que aconteceu? Eles limitaram. Então a mulher, ela praticamente está passando por todo o processo do trabalho de parto sozinha, em clínicas e hospitais. Imagina ficar ali com dor, tendo que ficar sozinha ali. Já com problema do idioma. Tem problema do idioma. Aí tem como a gente aliviar a dor com massagens. Tem pontos que a gente pega quando vem a contração que pode aliviar. E sozinha não, é meio difícil, né? Mas assim, aí a gente está fazendo o acompanhamento. Esse ano eu atendi 4 partos presenciais. Só que foi na casa de parto. Que muitas mulheres não conhecem. Essas casas de parto são casas normais. Você vai lá, tem a parteira. Quem faz o acompanhamento é a parteira. Não tem um médico, porém, ela é assistida por uma clínica e um hospital. Se aquela casa de parto existe, sim. Se aquela casa de parto existe é porque um hospital e uma clínica se responsabilizam por ela. Então, sim, se tem, toda equipada a casa também. Primeiros socorros, ela consegue socorrer. E tem uma parteira aqui em Toyoaki, que ela, assim, ela é especializada em primeiros socorros neonatal. Se acontece alguma coisa com o bebê, ela socorre o bebê. Ela consegue socorrer o bebê, né? Então, assim, não fica desassistido também. E nessas casas de parto, as mulheres estão podendo ter o pré-natal com os maridos, porque nem a consulta, ultrassom, o marido não está podendo entrar. Tem muitas clínicas que aproveitaram disso, porque é muito mais fácil para eles deixar a mulher sozinha ali. E é engraçado que tem uma clínica que nem filmar ultrassom a mulher não pode. É por causa da pandemia. Então não faz muito sentido. Né? Coisa. Mas é um jeito que eles acharam para tomar conta disso e a mulher acaba cedendo, né? E aí, como doula, aqui no Japão, não são todas as clínicas que tem tradutora, né? Então, o meu acompanhamento, eu faço acompanhamento na tradução das consultas, do pré-natal, e aí faço toda a preparação, não só com a mulher, mas também com o marido, porque ele vai estar junto ali, ele precisa estar preparado também, né? Às vezes fica assustado, fica nervoso, né? E isso pode atrapalhar um pouco também o trabalho de parto, né? Então, a gente tem toda a preparação com a mulher. Já a que vai receber o bebezinho. Isso é interessante. Nossa, E assim, hoje, como você vê as mulheres hoje, a escolha por um parto normal, essa preparação delas, assim,
é a mais viável aqui no Japão, né? Porque os recursos aqui pra gente, eu vejo assim hoje, né? Os recursos são melhores do que no Brasil, né? Com relação a ter o filho, atendimento médico, tudo, né? Então, assim, hoje você... E outro, um serviço desse é um serviço que não cobre um plano de saúde, o Roquem não cobre, né? Como que passa esse serviço seu, assim, para as mulheres hoje, assim? Então, quanto mais cedo a gente ter o contato, é melhor porque tem que ter aquela conexão, sabe? Não adianta, às vezes, a mulher contratar que o meu tempo que ela serviço. começa a te procurar? Assim, o ideal é no começo, né? Mas aí... Descobriu que tá grávida, pode É o procurar. ideal. Uma coisa é onde a gente consegue trabalhar melhor. Mas assim, até 34 semanas, a gente consegue trabalhar bacana mesmo, né? Porque 34 semanas seria até o 7º mês, mais ou menos. Aí tem 2 meses de preparação que dá pra gente ir preparando, tirar um pouco de atraso do que não foi preparado, né? Mas assim, o ideal seria no começo, né? E como o Roquem não cobre, aí normalmente eu parcelo esse valor também, fica mais fácil pra tá pagando, né? Eu faço parcelado até o momento do nascimento do bebê, né? Porque já são tantos gastos, né, no começo. Então, e também tem aquele negócio, hospital e clínica, eles cobram, ou os partos hoje em dia estão ficando entre 500 e 550 mil. É que eles também se prevalecem um pouco porque a prefeitura paga Tem pouco, os 420, né? Então eles já pegam e precisa ter o lucro, porque, pensa bem, é $500 mil, meio milhão por cada parto, então... E se for gêmeos é o mesmo valor? É o mesmo valor, não dobra o valor. Mas, se eu não me engano, acho que ela recebe os 2... Para cada filho? Para cada filho, se eu não me engano. E, assim, tem clínica que você olha assim, ó, linda, maravilhosa, é um luxo. Tem umas clínicas que você tá num hotel 5 estrelas. Mas, infelizmente, o médico não respeita a vontade da mulher. Porque tem o plano de parto, né? E até mesmo quem faz cesárea pode fazer um plano de parto. A gente faz, eu ajudo na preparação. O plano de parto é aquilo que ela deseja, né, durante o parto dela, e assim, tem coisas que o médico fala, ó, isso aqui eu não posso, que nem tem clínicas, às vezes é o freestyle, né, que a mulher não quer ficar deitada com a barriga para cima, porque isso, ele acaba estreitando a passagem da bacia, que a gente vê, né, nos filmes, a mulher com a barriga para cima e a perna em posição do frango assado, isso ele acaba estreitando a passagem do bebê na bacia e dificulta. Então, se a mulher estiver em outra posição que for mais confortável, vem muito de mulher também. Uma posição que foi boa para mim não é boa para outra, né? E, então, a gente vai ali durante o trabalho de parto. E a posição do bebê? Tem a posição do bebê. O bebê precisa estar com o queixinho encaixado aqui, né? O rostinho dele para minha coluna, né? Para a coluna da mulher. Que virado de costas. Isso. E a costa dele vai ficar aqui na barriga, que é essa posição que ele tem que sair. Começa a sair por aqui, né? Porque e se ele caso o bebê estiver sentado, o bebê tiver... Existem manobras para fazer para um parto natural? Tem como fazer um chabustão, né? Tem uma japonesa que mora ali em Requinã, ela faz um chabustão que ela pega os pontos, o bebê vira nesses pontos. Tem exercício, que nem a minha filha, ela sentou com 36 semanas. O meu também tava sentando. Eu tava deitada, ela mexeu, virou. Eu falei, nossa, acho que ela sentou. No dia seguinte eu tinha consulta. Aí eu cheguei no médico e falei, eu acho que ela sentou. Eu entrei na porta, eu acho que ela sentou. Ele ficou olhando assim pra mim, ele, o que você tá falando? Eu falei, não, ela mexeu, doeu, eu vi a movimentação. Foi batata. Ele colocou ultrassom, ele deu risada. Ele falou, ela sentou. Ele falou, vamos marcar cesárea? Aí eu entrei em desespero. Nossa, eu chorei um monte. Chorei, chamei ele. Falei, não vou, essa menina vai nascer. E fiquei. Aí eu perguntei, ele passou uns exercícios, né? Ele passou um papelzinho. Tem uns exercícios lá, ficava de ponta cabeça lá no cara. Ele chegava, tava de ponta cabeça no sofá pra ela virar, né? E eu não sabia do que tinha um chabustão, que pegar os pontos também... Mas não chega a mexer. Então, algumas parteiras fazem. Só que assim, ela precisa ter experiência, porque é muito perigoso. E isso acabar descolando a placenta, a membrana, né? E a mulher acabar entrando em trabalho de parto. É muito perigoso. Então, só especialista mesmo tem que fazer isso daí. Não são todos que fazem. Isso que dá medo, né? Bom, no meu caso, como eu já queria a cesárea,
O meu bebê, ele sentou também. Com 20 e poucas semanas eu fui fazer o ultrassom e ele falou, mas ele tá sentado. Eu falei, continua assim. E parece que eu amarrava ele na barriga. Eu conversava com ele todo dia. Não desvira, não desvira. E não desvira. Então, é muito interessante que, assim, que a mulher, ela sabe como ela vai ter o parto. E até, assim, eu conheço casos de mulheres que têm medo de passar pelo parto normal, e aqui no Japão não tem, assim, essa negociação, né? Aqui o primeiro tem que ser. Só você tem que tentar casos. primeiro, você tem que passar pelo trabalho de parto para depois ver se vai virar cesárea. Agora chegar no médico lá, mas se, no caso sentar, acaba virando uma cesárea também, sem ter que passar pelo trabalho de parto. No Brasil, no SUS, né, que fala, às vezes até alguns médicos de convênio também, eles não aceitam que seja o parto cesárea o primeiro, seja marcado. São poucos médicos que aceitam. E o meu médico, ele tentava me convencer. Mas olha, o parto normal é melhor. Não, eu na minha cabeça eu pensava assim, não, eu vou ter uma boa cesárea. E eu não vou ter um bom parto normal. Porque já me dar uma falta de ar só de imaginar, né? Aí ele falou, não, mas vamos tentar. Aí quando o bebê sentou, ele falou, realmente... Agora ele vai vir cesárea. Ainda eu brinquei com ele, mas não, agora eu acho que eu queria normal. Ele não, agora ele vai vir cesárea mesmo, e porque sentou, é muito perigoso tanto para a mãe quanto para o bebê. Sim. Né? Antigamente as parteiras faziam partos pélvicos, né? Mas é perigoso, é bem perigoso, é um parto muito dolorido, é um parto longo. Não somente todo o trabalho, como isso possível é longo, tem que ter um cuidado, uma delicadeza. E tanto que na época que ela sentou, na clínica que eu tava indo, tinha uma parteira que ela fazia. Só que ela já é uma senhorinha, né? E ela não trabalhava, ela não fazia plantão. E eu falava, não, eu vou ter com ela. E o médico deu risada. Aí ele falou, não. Aí ele deixou marcado por precaução. Só que assim, em uma semana, me esforcei, fiz os exercícios que precisava, ela virou. Aí eu cheguei no consultório, ela falou assim, agora ela tá normal, ela tá certa. Não, desvira lá. Daí ele até deu risada, ele falou assim, vamos ver. A primeira coisa, ele nem falou nada, ele já foi pro ultrassom e viu que ela realmente tinha virado, né? Aí ele desmarcou cesárea, eu saí pulando aquele dia. Já tá encaixada, né? O alívio quando ele fala, já tá encaixada. E aí, assim, e o nosso trabalho é trabalhar no medo dessa mulher, né? Psicológico mais da mãe. Tem mulheres que passam por traumas, às vezes abuso sexual, são traumas que carregam, e isso, se ele chegar na hora do trabalho do parto, vier à tona de novo, ele trava o trabalho de parto. Porque a mulher, ela consegue, tipo, ficou muito tempo em trabalho de parto, não evoluía. Então, alguma coisa ali estava implicando pra demorar, ele trava dilatar, mesmo. Né? Quando a mulher, no meio do trabalho de parto, vier alguma coisa que tá afetando ali o psicológico, ela não conseguir relaxar pro corpo dilatar, ele trava, e aí pode durar 2 dias, 3 dias o trabalho de parto. E isso não tem perigo para criança, já depois que a bolsa... Não, então, o ideal é a bolsa, eu até falei com ele hoje, é legal a bolsa não estourar. Porque a gente tem um grupo, né, que é o meu trabalho de doula, aí temos também o grupo que é o coletivo Dar à Luz. Nós somos em 5 doulas, né? Uma tá no Brasil hoje e as outras 4 estão aqui. Tem a Lud, que mora em Hamamatsu, a Alessandra mora ali no Tiryu e a Michelle mora em Mie. Então a gente tinha um grupo e a gente montamos um grupo com mulheres gestantes, e essa semana que passou nasceu um monte de bebê. Que legal. Virou a lua? Não tem um negócio? Foi, a lua tava linda semana passada, nossa, tava maravilhosa, grandona, parecia um queijão. Virou a lua? Foi, e vem. Normalmente, lua cheia, os bebês se animam e vêm. E aí teve uma moça que ela foi no banheiro de manhã lá, eu acho que estourou a bolsa. Aí eu falei, nossa, eu fiquei preocupada, porque estourou sem ela estar em trabalho de parto. Então, é meio que uma corrida contra o tempo. Sim, mas daí chega nesse caso, quanto tempo mais ou menos? Que nem você estava me falando, não é como um filme que estourou a bolsa e sai correndo. E ela falei pra ela fazer a checagem, ela checou, se agacha, levanta, escorreu o líquido, tá com a bolsa estourada mesmo. E aí ela fez a checagem, ela falou, eu acho que estourou mesmo, ela foi pra clínica, ela não tava tendo contração, não tinha nem dilatação. E ela foi pra clínica e teve que internar, né? Como a bolsa estava estourada, ela teve que internar, teve que tomar antibiótico, e quando a bolsa estoura, para dar uma infecção, ela é muito rápido, então precisa desse acompanhamento. A gente também não vai fazer a loucura, não fique em casa, porque senão é muito perigoso para a mulher e para o bebê. E
E aí ela teve que fazer todo o acompanhamento e não entrava em trabalho de parto, acabou tendo que induzir. Nesses casos, a indução ela é indicada, porque precisa mesmo correr Mas contra o eu tempo, já vi né? um parto aqui no Japão, uma conhecida nossa que teve um bebê, e assim, ela estourou a bolsa, ela correu pra clínica, né? Foi lá, não tá na dilatação certa, ainda não, pode voltar pra casa. Aí ela vinha, voltava pra casa e ela com dor, não, volta, corre na clínica, que agora acho que dilatou. Não, voltou pra casa de novo, aí o médico falou, não, fala pro marido, fica olhando, se quando começar a ver a cabecinha do bebê, vem correndo. Bem assim. Eu vi uma conhecida nossa, foi assim. Nossa. Porque assim, normalmente a mulher precisa fazer um tratamento com antibiótico, não precisa ser logo que estourou a bolsa. Né? Passou 12 horas e a bolsa está estourada, precisa fazer um acompanhamento com antibiótico para não dar infecção. Né? E precisa estar monitorando o coraçãozinho do bebê. Eu acompanhei, foi esse ano, eu acompanhei a menina, estourou a bolsa, a gente ficou na casa dela. Porém, o tempo todo a parteira vinha. Como ela ia ter numa casa de parto, eu perguntei, quer que vai pra ir, né? Aí como eu já tenho trabalhado já com essa parteira, ela falou, não, vai observando e de tempo em tempo eu vou indo. Aí ela foi 8 horas da noite, depois ela chegou 3 horas da manhã, então pra tá monitorando, porque precisa monitorar, mesmo que vai ficar em casa. Pra ter, assim, as mães têm essa confiança de ter numa casa de parto, de ter com uma parteira? Então, Porque pra mim, assim, já é uma, né, eu não teria essa confiança, assim. Então, porque aqui no Japão, quem faz o parto mesmo é a parteira. Mesmo se você for num hospital ou numa clínica, o médico vai ficar ali, de pezinho, só olhando. E quem vai fazer o trabalho do parto é a parteira. Que o médico ele só vai vir depois, olhar depois que o bebê nasceu, pra ver se tá tudo ok com a mulher. Não tá tendo hemorragia, ele só faz essa checagem. Mas até na clínica é uma parteira que faz. E essas parteiras elas têm experiência, né? Não tá ali, vou abrir uma casa de parto e vou comer. Não, antes ela precisa ter trabalhado, precisa ter um tempo que ela trabalhou. Normalmente quando abre, elas já são meio que umas senhorinhas assim, mais de 40, mas né? são próximo à clínica? Muito próximo à clínica e hospital. É muito rápido, né? Esse ano foi que eu acompanhei, em 7 minutos a gente chegou no hospital. Tava na casa de parto. Então, ela fica o tempo todo ali monitorando, que é o mesmo trabalho que uma parteira faz quando a mulher tá numa clínica ou no hospital. O médico ele não passa ali, ele só passa se precisar fazer uma indução, aí ele vai lá falar com a mulher, precisar dar um remédio. Não, remédio não. Remédio é a parteira que dá também. O médico vai lá, ele assina lá o remédio, prescreve e já começa a colocar. Mas se precisar fazer uma cesárea ou uma indução, quem vai lá conversar é o médico nesse caso, né? Sim. Mas o tempo todo, a parteira tem todo o equipamento, os mesmos que tem na clínica, né? Mas muitas mulheres têm o medo, eu entendo, né? Porque o pessoal fala, é muito antigo, né? Coisa. Mas se for parar pra pensar, as mulheres ficam mais confortáveis, porque é como se fosse a sua casa. Tem muitas que têm em casa mesmo. Aqui no Japão, a parteira ela vem em casa, né? É possível ter um parto domiciliar. E as mulheres às vezes sentem aquela confiança de estar ali com o médico, né? Coisa não entende que aqui no Japão quem faz todo o parto é a parteira, não é o médico. Ele faz o pré-natal, mas ali na hora ele só vai ficar olhando. Se precisar de emergência, ele age. Também, da mesma forma, agiria se estivesse numa casa de parto, né? E esse parto em casa? Tem muitas mulheres que ganham bebê em casa aqui? Porque no Brasil, assim, teve uma época que foi meio que moda. Ter em casa, ter na banheira, ter na piscina, aquela piscininha de plástico. Teve uma época que foi meio que era mais comum você ver. Acho que ainda tem bastante ainda no Brasil. Tá crescendo ainda mais. Aí eu fiquei imaginando que no Japão teve no furô, que legal, na banheira. No furô e na banheira em casa, a maioria não faz. Por causa de infecção, todos esses negócios não tem esse cuidado, né? E assim, tem muita japonesa que tem em casa. Bastante mesmo. Caiu bastante, né? Comparando os últimos 50 anos, a maioria tá indo para o hospital. Mas assim, até 50 anos atrás, eles iam na casa de parto, tinha bastante, né? Mas hoje em dia, assim... Hoje em dia já é mais clínica, coisa, hospital, né? Porque quer ter tratamento, cuidado, coisa. Mas assim, não são todas as clínicas que estão permitindo a entrada da doula também, né? Que não conhece o serviço.
Eu falo que, assim, que graças a Deus, aqui por perto, assim, tem hospital aqui que fala, não pode entrar, não pode entrar. Quando chega na hora junto, tem parteira que me faz, você vem, não, você tem que vir junto. Ali eu cocei de anjo, né? Assim, então, eu já atendi várias vezes já lá. Nem lembro mais quantos foi. E assim, da parteira ver, eu lembro de você, vem. E vai chamando, porque o médico o tempo todo durante o pré-natal, não pode entrar, coisa. Aí na hora eu acabo indo junto, e ela vê assim, não, vem. E assim, Nossa, na pandemia eu tô conseguindo entrar nas clínicas, acompanhar presencial. Então bom que você já tá conhecida no ambiente. É aqui na já região, sim. que você já vai, então que o japonês já tá aceitando mais os serviços. Isso. Mas isso tem essa profissão japonesa também? Tem. Só não tem, assim, tem muito pouco doula de parto, né? Presencial. Tem muitas doulas pós-parto aqui no Japão, japonesa. Que elas vão em casa, elas são doulas pós-parto, elas vão em casa, elas gostam mais desse cuidado com a mãe e o bebê junto, elas cozinham para a mulher, elas contratam, né, as doulas pós-parto. Auxilia na amamentação também, que a gente também auxilia na amamentação. Então o teu serviço não vai só da gravidez. Não, o pós-parto eu tô ali também. Pelo menos por um mês eu tô ali acompanhando junto. Isso é necessário mesmo. Eu tive problema na amamentação. Não consegui dar de mamar ao meu filho também, mas não tive instrução. E assim, aqui no Japão, eles não incentivam o aleitamento materno, que assim, é o ideal, né? Um bebê, principalmente o primeiro ano de vida. Mas não tem aquele incentivo. Não é um obrigatório. Não tem. Na verdade, eles nem insistem. Às vezes você vê a parteira chegando assim lá na clínica, tipo, coloca o bebê aqui pra mamar no peito. Não pegou, daí jogo. Vamos dar cá a fórmula. Não tem esse incentivo. E tem mulheres que querem amamentar, que desejam amamentar, né? Então, a gente trabalha também nisso daí para estar auxiliando a mulher. Eu atendo também pós-parto, às vezes não contratou meu serviço de doula do parto, mas para amamentação eu também auxilio essa parte aí. Porque o pós-parto é bem importante. Também, né? Pariu, obrigado por ter contratado meu serviço, Nossa, tchau, não. Quando eu ouvia falar assim, mas os hormônios da mulher ficam bem... né, bagunçados, você vai ficar desesperada no teu pós-parto. Eu pensava comigo assim, como vou ficar desesperada? Meu filho já tá ali, eu fico desesperada dele dentro da barriga, não sei o que pode acontecer ou não pode. Mas como vou ficar desesperada? Ele tá ali, não pegou o peito, beleza, põe a mamadeira e vamos que segue, né? Já tá ali, já nasceu, já acabou o problema. Menina, mas eu vou te contar, viu? Eu já era neurótica grávida. Nasceu, coitadinha da minha mãe. E graças a Deus eu agradeço que tive ele no Brasil. É muito necessário ter uma rede de apoio. Menina, porque olha, o meu marido também foi guerreiro, a gente me aguentava. Tudo, até hoje eu sou uma mãe meio paranoica, né? Mas não, graças a Deus, assim, depressão, essas coisas assim, pós-parto, não. Mas eu tinha um foco muito grande nele, assim. Nossa, aí eu acordava meu marido na madrugada. Aí acho que ele não tá respirando. Cada cena, cada coisa que conta. Aí ele ia lá, não, tá sim, tá aqui, ó, você vê, tá respirando, põe aqui a mãozinha, tá respirando. Então tá bom. Eu não dormia tranquila, né? Eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa com ele. Mas acho que também tudo... Mas acho que é do instinto também. Qual mulher que nunca pegou um recém-nascido, tava dormindo, ficou olhando... Não, tá respirando. Põe a mão lá na barriga. Eu fazia isso direto. Às vezes, principalmente a primeira, segunda semana, eu colocava no berço, ficava olhando. Pra ver se dá se porque mexe, faz alguma coisa, não. Eu lembro que no segundo dia que eu tive o meu filho, ele nasceu dia 23 de dezembro. Nossa. Aí, pensa, já tava aquele negócio assim... O parto foi muito difícil, foi complicado pra mim, o primeiro parto. A gente não tinha instrução nenhuma. Ele, coitado, ele sofreu. O marido sofre também. Ele ficou o tempo todo ali comigo. E assim, foi difícil. E normalmente quando a mulher tem um trabalho de parto um pouco mais complicado, a tendência dela ter uma depressão, ou ter o baby blues que fala, né, que não chega a ser uma depressão, mas os hormônios ficam tão assim que tipo, chora fica muito sentimental, assim. E assim, foi muito difícil. E aí no dia 24, eu lembro que, nossa, Natal. A gente brasileiro
Que Natal quer comemore. estar, nem que seja só com o marido, mas é uma data que a gente quer comemorar, quer estar junto. E aqui fica esse tanto tempo no hospital, né? Então, em hospital e clínica você fica. O primeiro filho, se for um parto normal, você fica de 6 a 7 dias. Se for uma cesárea, são 10 dias. Já na casa de parto, você pode ir embora no mesmo dia. No mesmo dia. Se tiver tudo ok, né? Se tiver bem, não tiver nenhuma hemorragia muito forte, né? Você teve, então, a tua... Não tive. Não teve. Os 3 você teve? Os 3 eu tive. O mais velho foi em hospital e os outros 2 foi em clínica. Se eu soubesse, eu teria tido na casa de parto. Mas, na verdade, a minha filha só não pude ter ela na casa de parto. Eu cheguei a pesquisar. Porque a minha placenta ela estava um pouquinho baixa. Então, assim, era muito perigoso eu entrar em trabalho de parto, a placenta querer sair primeiro que ela, e não pode, né? Aí a placenta tinha que subir 1 centímetro. O médico falou, ó, se subir 1 centímetro a mais, aí eu vou ficar tranquilo. Né? E ela estava quase fechando ali a saída. Então, nesses casos, é indicação de cesárea, não é certo? Aí eu falei, meu Deus, essa placenta precisa subir. Essa menina tá que tá, hein? Ela foi assim, cada vez era um... E subiu. Ele falou, o médico até deu risada. Ele falou assim, 2 centímetros, né? Deu certinho 1 centímetro. Aí eu... Aí depois ela sentou e foi... Então, assim, e foi por causa disso que eu não pude ter, né? Isso sim, eu tenho que ter um acompanhamento de uma clínica, porque se precisar de emergência, tem bem mais equipamentos ali, né? Então, a mulher, se ela quiser ter numa casa de parto, a gestação dela tem que estar tranquila, não vão fazer nada que seja arriscado, né? Se a mulher tem um pouco mais de idade, aí pode ser que a parteira recuse. E assim, eu já vi parteira recusar também, porque não sentiu confiança. E às vezes o medo pode complicar um pouco, né? E aqui no Japão, assim, ou você indica, assim, as mulheres que querem engravidar, né? Porque tem muitas que fazem tratamento, até que idade, mais ou menos, que é confiável, assim, para a mulher ter um parto natural, até que idade? Tem isso também ou não? Olha, eu conheço uma mulher de 38 anos que ela teve parto normal, assim, foi tranquilo o parto dela, vai muito da preparação mesmo, né? No caso, que eles aqui no Japão... Você falou 38? Eu achei nova ela, nossa! É porque aqui no Japão, 35 anos, eles já contam como gestação idosa. Gestação idosa? Um negócio assim. Eles já contam assim, como se fosse de risco, né? Por causa da idade. Aí tem complicações de pressão. Nesses casos, eles indicam e tem ou em clínica ou em hospital mesmo. Então não tem assim, tipo, até 35, 38? Não. 40? Não, conheço uma moça com 40 que ela teve bebê, e ela engravidou de novo com 41. Porque eu perguntei até pro meu médico aqui, mas até que idade mais ou menos a mulher pode engravidar, né? Aí ele falou assim, aqui no Japão até 43, porque Sim, casa tarde, né? Casa tarde, não quer ter filho no começo. Isso. Tá bom, 43, a mulher tá nova ali. Mas e o pique depois, né? Eu fico pensando, né, comeu ali pra ter pique, eu já me sinto... Olha, eu lembro que no meu mais velho, quando ele começou a ir pra creche, acho que eu tava com 25 anos. E assim, eu chegava na creche, ia lá com ele assim, eu olhava as mães todas quase quarentonas, e elas falavam, Sugoi, você tem quantos... Toda vez me perguntavam, você tem quantos anos? Você é nova? Sugoi. E o japonês não tem. Eles têm filho mais tarde, né? Mas eu fico pensando assim, nossa, a mulher, às vezes o sonho é de ser mãe, tudo bem, vamos lá, vamos, né, lutar por esse sonho. Mas eu vou falar, gente, conforme os anos vai passando, o pique nosso vai acabando. Vai. Uma bateria nossa. Olha, eu falo que o pique que eu tinha quando eu tava grávida com 19 para 20, de quando eu engravidei com 27, nossa, foi totalmente outro. Também tinha 2 crianças, já... Qualquer coisa eu cansava. Também, a primeira gravidez, a segunda gravidez, né? E os filhos, como é que ficam? Eu fico imaginando, né? Se aqui fica 7 a 10 dias... no hospital, como é que fica o outro bebê, né? Sim. Como é que então, fica normalmente, o primeiro filho só que é longo. O segundo filho, eles ficam entre 5 dias, né? Até 5 dias já dão alta, porque eles sabem que precisa. Tem o outro irmãozinho, né? O pai, às vezes, tem que trabalhar. Mas japonesa, normalmente, a mãe vem. Ou se a mãe não vem, ela vai ter bebê perto da mãe. Que eles falam, né, de Takunikai, né? Que vai pra voltar pra casa, no caso, seria a casa dos pais.
E, assim, com o passar dos anos, fica um pouco mais difícil da mulher engravidar, né? A gente nasce com um tanto de óvulos e vai diminuindo a cada vez mais. Então, assim, eles falam que também é um pouco mais difícil engravidar fácil, né? Depois dos 30. E então, daí a gente também faz esse acompanhamento. Eu tenho 2 amigas que estavam fazendo tratamento, né, para engravidar, em fertilização mesmo, né. Tem clínicas, aí eu acabo aprendendo também um pouco com elas e conhecendo essas clínicas também. Sim. E hoje, assim, para a mulher aqui no Japão, como é muitas não conhecem os direitos que tem desde a gravidez, né? Com quanto tempo começa a ganhar um bônus da consulta que ganha, não é? Sim, sim. Quanto tempo isso é? Como é esse? Então, tem muitas que não, né? Engravidei. E agora? Porque você vê bastante perguntas assim na internet, né? Eu tô grávida, e agora? Como faço isso? Como faço deu aquilo? positivo. Deu positivo, e agora? Né? Quando a gente Porque viu no Brasil positivo, você vai no médico, eles fazem um exame de sangue, na hora, né? Na hora, pra te confirmar. Sim. Aqui não, aqui você só leva o exame de farmácia, né? Espera que eu E ainda faz de novo lá. Eu lembro que foi do meu segundo filho, que eu planejei, né, engravidar. E antes de atrasar, eu já fiz o teste positivo, fui lá, o médico olhou, ele falou, era pra atrasar. Ele falou, tá atrasado? Eu, não. Aí ele falou, então você volta daqui 2 semanas? Eu, nossa, que médico frio. Aí ele explicou, porque às vezes tem muitas mulheres que engravidam e não sabem, porque desce normal, né, o coisa, a menstruação continua sendo normal, e às vezes engravidou e não sabia. E aí ele falou, a gente vai, eu normalmente quando a mulher me procura, deu positivo, eu falo, calma, espera, tá atrasado quanto tempo, então se atrasou 2 dias, então ela estaria de 4 semanas. Se ela for lá agora, não vai nem ver o saquinho lá, o gestacional. Então o médico vai ficar mandando você voltar de semana em semana. E nessas consultas o Roquem não cobre. Então aí paga pelo menos de 6 mil a 10 mil ienes cada consulta, né? Aí foi da segunda, eu só fui quando eu tava pelos meus cálculos, eu tava com 6 para 7 semanas. Porque Mas daí é difícil também segurar essa ansiedade, né? Você faz o exame lá de farmácia e já corre pro médico, né? Você já quer ver lá, se duvidar até o sexo, já tá querendo saber. Mas a maioria faz, né? Eu aconselho, espera um pouquinho, mas eu acabei indo e realmente não viu. Mas aí volta, daqui 2 semanas ou 3 semanas, a evolução é muito rápida. É muito seguro como o bebê vai evoluindo muito rápido dentro da barriga. E até você escutar o coraçãozinho, você não sossega. Ixi! Entre 8 a 10 semanas já dá para escutar. Quando o médico escuta o coraçãozinho, né, que com 9 semanas é o ideal para ele medir, para ele ter certeza da data que o bebê, assim, a data provável do parto, né? E o melhor cálculo que faz é quando tá com 9 semanas, para ver o tamanho do embriãozinho. Então aqui confirma se há gravidez só depois do batimento. O batimento cardíaco. Isso. Aí confirmou o batimento cardíaco, o médico ele faz uma carta, um atestado, dá pra mulher, ela vai no Roquem Center pegar o Boshi Techo. E ganha junto os cupons. Aí ali a partir, se eu não me engano, acho que é da 10ª semana ou 8ª semana, um negócio assim, já começa os cupons, né? São do pré-natal que ela ganha. Daí até a 20ª semana, uma vez por mês, que vai. Depois da 20ª até a 28ª é 2 vezes por semana. Não, até a 32ª é 2 vezes por semana. E daí depois da 32ª continua indo semana sim ou semana não, né? Pra ir acompanhando. Tá. Daí vai chegando a data provável do parto, vai aumentando os consultas. E lá tem todos os valores. Só que tem alguns lugares que, além de você usar esse cupom, que seria de graça, né? Pra deixar gratuito o pré-natal, algumas clínicas já estão cobrando a mais, né? Aí, na verdade, não faz muito sentido, né? E acaba. Então, isso faz muito também com que os japoneses vai prorrogando o tempo de ter filho, né? E normalmente quando você fala pro japonês ter filho, filho é caro. Eles, nossa, é tudo calculado. Tudo caro. Não, ter filho é caro. É caro ter filho, gente, como caro, né? Mas tem muitas ajudas também, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Aí a mulher, recebeu lá a sua carteirinha, teve essa ajuda. A próxima ajuda dela é a ajuda do parto.
Que daí ganhou o bebezinho, aí vai lá Isso. e ajuda do parto. É os 420 mil que ou Chacai Roquem ou a prefeitura paga, né? E como trabalhar com essa mãe que perdeu o seu bebê? Né? Interessante. Começou lá o seu tratamento, como você trabalha esse... Então, eu tive uma experiência recente, tem umas 2 semanas, mais ou menos, que nós fomos lá na consulta e não tinha batimento. Tinha parado de bater naquela semana, né? E daí eu me deparei, foi a primeira vez que eu tive que dar a notícia. Quanto tava? Ela pra estar com 10 semanas, o bebê evoluiu até 9 semanas, né? Ele falou, ó, foi essa semana mais ou menos que parou de bater o coraçãozinho. Ela já tinha escutado o coraçãozinho? Não, assim? a gente ia confirmar pra ela ganhar pra ela ir buscar o Bostecho, né? E ela assim, chegou, que bonitinho, colocou assim o ultrassom ali, eu olhei, eu já vê que tem, você já tô acostumada com ultrassom, eu falei, vou ficar quieta, porque o médico, ele tá procurando o coração. Aí eu só escutei ele falando bem baixinho ali, os batimentos, eu falei, aí gelou, nossa, meu coração gelou na hora. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Daí ele deu a notícia e foi aborto retido também, ela teve que passar pela curetagem. E aí eu pesquisei, olhei, falei, nossa, eles são... Porque a doula, tem a doula da morte também. Que ela trabalha com famílias que perderam bebês, tanto no início, então como durante o trabalho de parto, né? E ali eu vi que, assim, nossa, eles não vão fazer nada pra ela, assim, ali. Não vão dar um apoio psicológico. Não, deu a notícia, marcou, faz a curetagem, tchau, acabou. E eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque, querendo ou não, né? Abala. Tem gente que fala, mas estava no início, né? Mas tem tanta coisa que você escuta, minha filha. Que bom que foi no início. Gente, não se fala isso pra uma gestante. Nossa, olha, eu vou falar pra vocês, gente. Quando vocês virem uma pessoa que perdeu o bebezinho de vocês, nunca falem assim, mas olha, tava no início. Foi o desejo de Deus, tá? A gente sabe que tudo é o desejo de Deus. A vida é o desejo de Deus. Mas isso machuca tanto. Machuca. Porque daí a mulher começa a pensar assim, poxa, mas então o que eu fiz, né? Se culpa. Normalmente a mulher se culpa. O que eu fiz? Olha, eu vou falar pra você, foi cada coisa que eu também já escutei. Então, normalmente, quando a mulher me procura, assim, deu positivo, eu tento aconselhar, não conta pra todo mundo ainda. Espera pelo menos até 3 meses. confirmar. Eu sei que é difícil, a gente quer. Principalmente se foi eu que tava desejando muito. Imagina, até a barriga crescendo. Sim. Já. E aí eu tive que dar essa notícia. Aí eu levei ela no dia da curetagem lá. Não deixaram eu ficar junto com ela. Eu achei assim que foi... Ela me mandou mensagem. Ela falou, olha, eu já não tenho mais nem lágrimas pra chorar. Eles me colocaram num quarto com mulheres recém-paridas. Isso é... E assim, ela escutando as mulheres ali com os bebês chorando, eu falei, meu Deus, eles poderiam ter colocado ela no quarto das mulheres que estão internadas para segurar o bebê. Eu achei assim, eu falei, nossa, na hora que eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, eu peguei minhas coisas, saí, montei uma caixinha. Aí eu montei uma caixinha de lembranças, né, que a gente fala com a caixinha da memória. Eu montei ali a caixinha de lembrança, escrevi uma carta à mão para tentar confortar, porque não tem como te confortar, assim. É só a mulher que tá passando ali, ela sabe o que foi. E isso aqui no Japão, eu não sei se, né, para eles, assim, é um pouco frio, você muito olha frio. Assim. Mas no Brasil também, né? Sim. Perdi. Eu tenho essas 2 experiências. Uma experiência aqui, só que o meu aqui foi natural, e no Brasil foi curetagem, né? Mas eu também, no dia que eu tive alta da curetagem, eu tive alta junto no mesmo horário que as mães estavam tendo alta com seus bebês. Nossa. Só que nosso caso foi diferente, porque o nosso bebê a gente estava levando para levar para o laboratório. Meu Deus. Então... Gente, eu acho que eles estão despreparados para isso. Nos Estados Unidos é bem diferente. Eles fazem essa caixinha. Aí eu comprei uma meinha, porque querendo ou não, foi o seu filho tava ali, né? Aí eu preparei, escrevi uns salmos para ela ali, eu escrevi uma carta à mão. Fui colocando dentro da caixinha o que ela poderia guardar de lembrança do bebê e entreguei para ela. Aí ela colocou o ultrassom ali, porque, né, o positivo. E às vezes a gente pega o positivo e já vai na loja e compra uma roupinha, né? Sim, isso é uma chupeta, alguma coisa a gente compra. Compra roupa tamanho de 1 ano, mas...
Alguma coisa a gente Alguma compra. compra. Assim. E então, aí você guarda ali de lembrança, a caixinha da memória. E assim, ela falou que ela acordou na metade do procedimento e ela viu eles limpando e jogando tudo no lixo. E o que mais... Nossa, na hora que ela falou aquilo e ela chorou, o olho dela agou, eu falei, meu Deus, não. Eu respirei fundo, eu falei, não acredito que eles fizeram isso. Poderia pelo menos tampar, porque às vezes aqui no Japão eles tampam tanta coisa pra você não ver, mas justo isso, eles... Nossa, não, mas o meu me mostraram. Eles não mostraram, nem perguntaram. Ele me mostrou, a enfermeira me mostrou. Mas também já achei de uma parte meio desumana, porque foi naquelas, tipo tapetinho higiênico de cachorro, sabe? Aquelas higiênicas que eles colocam por baixo, assim, o Shiro, né? Que aqui fala Shiro, aquele negocinho assim de... Nossa. E ela abriu pra mim e falou, ó, aqui... Esse aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, era o bebê. Mas eu vou te dar um tempinho. Ela falou bem assim pra mim, assim, tipo... Né, eu achei meio diferente aqui no Japão, porque no Brasil não sei se o médico já era conhecido, era da família, então por mais que sofri, mas eu tive um apoio emocional, assim, até um pouco grande por parte de hospital, dos médicos. Mas aqui eu achei, assim, muito frio. Mas aqui eles vieram te mostrar. A enfermeira, né? O médico saiu, sim. ele me examinou ali, né? Só que o meu, como foi espontâneo, então o meu foi na hora do exame mesmo. Então eu já estava com sangramento, né? Então aí eu corri pro hospital e daí quando cheguei no hospital, já né, no próprio exame que ele fez, né? Da ecografia, ele já tirou, vamos dizer assim, já limpou, né? Entendi. E não é só a dor física, o emocional. Né? O emocional. E olha que já foi a minha terceira gravidez. Já tive uma experiência, então, antes, assim. Então, por isso que eu te falo, assim, nossa, aqui no Japão, para trabalhar isso, é muito complicado. Eles são muito frios, assim, né? São bem e como frios. você, no seu trabalho, assim, trabalhar isso, dessa parte da perca, como você falou, a doula da morte. Sim, então, eu tentei, assim, o máximo. Eu conversei bastante com ela, expliquei que não era culpa dela. Porque... Não sei se você... Tipo, ela queria saber um porquê. Ela, o que eu fiz de errado? Será que foi alguma coisa que eu comi? Alguma coisa que eu fiz? Então, a gente tenta ali trabalhar ali pra mulher entender que não foi culpa dela. Né? Não foi ela, não fixou. Infelizmente, aconteceu, né? E acontece com várias mulheres. Muitas mulheres. Acontece com muitas mulheres. Aí a gente... Quando a gente perde, que a gente começa a pensar assim, nossa... o meu aconteceu no começo, mas tem muitas mulheres que já aconteceram mais pra frente, né, na hora do parto. Então, no mesmo dia eu fiquei sabendo de uma mulher que perdeu o bebê com 41 semanas. E ela tava ali induzindo pro bebê nascer, ela teve que passar pelo trabalho de parto. A pessoa pergunta, mas por que não faz uma cesárea? Porque, assim, se a gente for pensar pelo lado assim, se ela fizer uma cirurgia, não tem como ela ir no velório do filho. Né, porque é tudo muito rápido. Mas a criança já tinha algum problema? Já veio ter algum problema? Ou foi só no parto? O coraçãozinho parou de bater. Ela nem estava em trabalho de parto ainda. Então tiveram que induzir. Né? E se faz uma cesárea, é muito perigoso a mulher ter uma infecção generalizada na cesárea. Então por isso, mas você está fazendo ela sofrer. Às vezes, passar pelo trabalho de parto com o bebê ali morto é necessário para que ela possa ficar, a recuperação ser melhor e ela não ter risco de vida, né? Então, mas ali o dela infelizmente não deu. Eles tiveram que fazer cesárea de emergência. Né? Daí ela falou que o hospital liberou ela para ir no crematório e tal. Mas assim, foi uma semana que eu fiquei bem abalada, né? Mas assim, foi uma experiência. Mas você trabalha com a vida, né? Sim. A gente... Sim. Né? Você trabalha com alegria, porque como falei, né? Criança é nascimento, criança, ver criança, né? Então. É uma alegria, assim, nossa, trabalhar com criança é vida, né? É vida. É vida. Ontem eu tava lendo, tem um doutor aqui, ele é ginecologista, ele morava ali em Okazaki. Ele foi ativista do parto humanizado desde 1963, que ele abriu a clínica dele, ele falou, não, a mulher tem a força para parir, o bebê tem a força para nascer. Ele falou, é natural da mulher ter, cada uma tem a sua força. E aí ele falou assim, que, até é bíblico isso, que há alegria no sofrimento. Sim. Querendo ou não, se for normal ou cesárea, você vai passar por dor ali. Mas
Na hora que você vê o bebê... Passa. Então, A dor a passa. alegria na dor, a alegria no Essa é a dor do sofrimento. parto normal? Saiu, passou? Sim. Né? Porque Saiu, muitos dizem passou, assim, mas- não, dor de parto normal é só na hora. Né? Mas eu lembro que eu não tive meu filho, nasceu, passou coisa, eles tiveram que fazer os primeiros socorros porque ele teve parada respiratória. E eu fiquei olhando ali, e aí elas reanimaram, foi tudo tranquilo. E aí 2 horas depois ela falou assim, agora você pode levantar aí pro quarto, né? Eu falei, não consigo. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir. Ela falou, não, você consegue. Ela levantou eu fiquei de pé. Eu falei, eita, Olha que eu consigo, né? tô normal. E realmente, eu peguei o bebê, fui empurrando o carrinho e fui pro quarto. E realmente, o bebê nasceu, tem depois, ainda vai continuar tendo contração, porque a placenta precisa nascer, né? Mas não dói que nem a dilatação. O negócio, o que pega ali é quando chega dos 4 até os 7, 8 centímetros. Aí é a dor da morte. Aí depois que chegou no 7 pra 10, realmente a dor não é tão forte que nem foi todo o processo do começo, né? Aí a mulher já entra na partolândia, delira. Tem coisa que ela não lembra, a gente fica... Claro. Vixe, aí o marido é bom esperar lá fora, nesses casos. Não, às vezes o marido assusta. Sobra pro marido, Às não? vezes o marido assusta. O meu marido falou que ele, do mais velho, eu fui parar no banheiro, né? Eles me acharam atrás da porta do banheiro, encolhidinha, e eu não lembro disso. E eu não sei por que eu fui... Você tá se escondendo, se escondendo da dor, minha filha. E chega engraçado que às vezes a mulher delira, fica brava com o marido. Sim, Aí ele chega sobra, perto, geralmente não quero. sobra. Mas é por causa ali do momento. É engraçado que cada uma reage de um jeito. Aí depois que nasce, a gente começa a contar, dar risada. Você fez isso, que foi engraçado. E acaba sendo bem divertido também. É lindo, né? É um momento, eu acho que é um momento mágico, é um momento que merece toda a atenção, sendo que a mulher quer ter esse parto em casa de parto, em hospital, conforme seja o seu parto. Sim, sim. Não tem problema. A mulher, ela né? precisa ser respeitada, porque Sim. o parto é dela, né? E hoje em dia os médicos querem tomar conta do parto da mulher também, né? Querem se impor, mas então você não vê para um lado da saúde, vê mais pelo lado capitalista? Sim, sim. Né? É porque normalmente em casa de parto sai mais barato o parto, né? E eu já escutei já assim, né, quando a gestante foi pedir transferência para casa de parto, o médico falava para ela que ela estava sendo egoísta. Que ela estava pensando só no dela e tentou colocar o medo, mas querendo ou não, ele pensou no capital dele, né? Claro, né? Porque aqui, ainda mais aqui, né, que o dinheiro é Sim. Certeza que Sim. vai cair, né? Que vai pagar o parto, Isso. né? E outras, assim, quando a mãe, ela então engravida, a mulher engravida, ela tem essas ajudas da prefeitura, tem ajuda do parto. Ajuda pra mãe que perdeu o bebê. Existe, não? Não. Tem, depois, que nem no caso da moça que já estava com o bebê já para nascer. Então não tem, tipo, 12 semanas, 18 semanas? Não. Então, no caso, como o dele teve que nascer, teve que ir pro crematório, recebe aquela ajuda da prefeitura. Mas vai muito de prefeitura para prefeitura, né? Mas chegam a pagar o parto mesmo que ele nasça? Isso cobre, normalmente cobre. E às vezes até volta um pouco, porque o Roquem cobre nesses casos, né? Porque tá ligado com a saúde da mulher. O que o Roquem não cobre é o parto, porque não é doença. Mas como ali houve o óbito, aí já vira algum procedimento, eles consideram como alguma doença, alguma complicação, né? E aqui é mais caro o parto normal do que uma cesariana? Hoje em dia não. Não mais. Se for cesárea de emergência, o primeiro filho normalmente fica barato porque eles consideram cesárea de emergência, né? Aí o Roquem cobre nesses casos e acaba ficando mais barato. Mas se a partir do segundo filho tem que ser agendado a cesárea, aí já é o mesmo valor praticamente de um parto normal. Sei, porque eu já ouvi mais ou menos falarem assim, mas porque a cesariana você usa aquele chamado Roquem branco. Isso. Então fica-se mais porque barato. É cirurgia. Porque é uma cirurgia, sim. né? Então, por isso que eu falo, às vezes, aqui o parto normal é mais caro no Japão. Mas vale a pena, eu acho que vale muito a pena, assim, Isso, e assim... pra você curtir, parece que você... Eu não sei, assim, a minha cesárea já foi com data, hora marcada e tal, mas parece que quando você tem esse acompanhamento, quando você tem... Eu vim conhecer esse serviço da doula, não vai ter muito tempo que eu fiquei conhecendo isso, que existia.
E acho bonito, acho linda essa preparação do parto, né? A mulher tem uma... Porque quando você, que nem eu, na minha gravidez, eu não pensei no meu parto. Né? Na preparação do meu parto. Eu já pensei no nascimento dele. Já na preparação do depois, de enxoval, de quartinho, de tudo. Mas eu não pensei nesse momento de preparação do meu parto. Isso daí eu não tive, não pensei. Então, normalmente quando você fala assim pra mulher, tá tudo preparado? A gente pensa, o partinho tá ok, o berço tá ok. Mas não tem a preparação pro parto. E normalmente quando, tipo, se prepara pra tudo. Tá tudo preparado, coisa. Se preparou pra tudo, tá? Mas e o emocional? E o seu parto, até mesmo o físico. É muito necessário. A gente fala, que eles falam que às vezes o médico aqui, ele pega muito na parte, engordou. Só que o médico também não explica o porquê de não poder engordar muito. Isso pode também atrapalhar no trabalho de parto, né? E eu fui aprender esses tempos atrás. Que quando você engorda muito, a gordura ele acaba atrapalhando o útero, que é um músculo, de contrair, de dar a contração necessária, porque ele precisa contrair forte, né? Então, e às vezes a gordura ela acaba atrapalhando esse trabalho do útero, que é contrair. Sem contar que pode ter pré-eclâmpsia, engordar demais, né? A pressão fica alta, é muito perigoso. Então, é pela saúde da mulher também, né? E dicas, assim, que você, né? Tem muitas mães que, às vezes, por causa de questão econômica, essas coisas assim, não conseguem estar pagando uma doula, né? Não conseguem estar tendo o teu serviço, ou até mesmo em outros lugares onde moram, não somente aqui no Japão. Mas o que a gente pode fazer para tranquilizar a mãe na hora do parto? O que você pode estar passando para essas mulheres que, né, vão ter os seus bebês, que não tiveram esse acompanhamento da doula, não tem essa... Então, aqui no Japão, a gente tem o grupo coletivo da Luz, que somos nós 5 doulas, né, que eu falei no início, e nós fazemos ali rodas de gestantes. E virtual, porque como tem muitas mulheres em vários lugares do Japão, e assim, são quinzenais, são 2 vezes por mês, a gente tira ali uma sexta-feira, e assim, é voluntário, né? Te dedica um tempo nosso ali para estar conversando com as mulheres, para estar ajudando a preparar elas. A gente vai deixar na descrição do vídeo todas essas informações. Aí tem um link no Telegram, a gente tem o coletivo ali, o nosso Instagram do coletivo, ele é preparado para isso. Para trazer algumas informações para a mulher estar ali informada também sobre como do trabalho de parto aqui no Japão, né? Dicas, porque a gente começa a ver parto normal pelo Facebook, pelo YouTube. A gente começa a ver dicas. Eu via muito. Tem dica de tudo quanto é coisa. Então, meninas, não assistam. Vamos procurar o caminho certo, o lugar certo para assistir, porque você vê muitas coisas. Porque às vezes tá ali, que vai no doutor Google você ali. Vai no pior, né, minha filha? Você vai lá no pior. Parto normal, tirado a ferro. É o que mais tem visualização. Preparada. Essa notícia ruim espalha assim. Sim, aí você já fica preparada pro pior, né? Você vai lá, tô com o nariz sangrando, você digita no Google, nariz sangrando, câncer. Você fala, vamos ler o resto desse aqui, porque esse já pensa o pior. Sim, procura, tem as doulas hoje em dia, nossa, a internet, assim, tem muito você usa conteúdo. A internet pro lado bom, pro lado ruim também. Então, procura, assim, mulheres que realmente trazem um conteúdo bom, relatos, relatos do trabalho daquela moça. E normalmente a gente sempre publica alguma coisa falando do parto, né? E se acalme, né? Se acalme, curta o momento, né? Isso é lindo, curta do momento da preparação, da gravidez, se for planejada, curta o momento, né? Planeje com calma seu parto. Que nem tem uma moça que ela ganhou essa semana, bebê, ela mora em Okinawa. Ela fez parte do coletivo, então ela sempre participava dessa roda de gestante, né? A gente tem um canal no Telegram também, a gente vai publicando ali para as mulheres que algumas acabam contratando o nosso serviço e a outras ali do voluntariado. E ela falou que ela lembrou numa roda que a gente teve, nós explicamos posições, explicamos o porquê da barriga para cima atrapalha. E ela falou assim que na hora só vinha aquilo que a gente tinha falado naquela roda lá, né? Então ela foi seguindo o que ela aprendeu e ela falou que foi bom para ela. Então a gente passa também ali, é um momento que a gente tira para estar conversando também com as mulheres. Então pode deixar depois as descrições do vídeo. Procurem, a Hanai, ela tem,
vários vídeos no Instagram, ela faz vários stories também, que eu já acompanho ela lá. E ela dá várias dicas para vocês também. Nossa, foi muito bom o papo, né? E é uma conversa muito gostosa da gente conversar, porque é um momento lindo da vida, né? É o momento do nascimento aí de bebês, como eu falei, falar de criança, falar de bebê. Eu esperei muito, assim, por esse nosso bate-papo, assim, porque tem várias experiências, assim, que a gente adora, né? É um assunto que a gente adora, né? Mulher, principalmente, adora falar de filho, de parto, de gravidez, né? Se vê uma mulher grávida, falar de parto é comigo mesmo. Já divide as experiências ali, já, isso é um assunto muito gostoso. Vou pedir para você voltar outras vezes. Volto. Né? Trazendo aí mais experiência pra gente, para as mulheres, e se tiver algum assunto, alguma pergunta, eu vou estar direcionando para elas também, né? E fiquem à vontade, meninas, também para perguntar, para conversar, né, Hannah? E assistam nossos vídeos, compartilhem, né? E a gente tá aí sempre junto, levando várias informações para vocês aí, trazendo todo domingo, né, uma novidade, tentando ajudar as mulheres aqui do Japão, né, com cada história legal. Você veio para cá com quanto tempo? Eu vim com 13 anos pro Japão. Já tem 21 anos que eu moro aqui. Nossa, veio 20 novinha. anos. Veio bem novinha, então aí há quanto tempo de Japão tem? Mas ela vem bater um papinho com a gente, então fica um vídeo muito longo, né? A gente traz a Hannah de novo aí para bater um papinho com a gente, falar mais de bebês. Tá bom? Obrigada a você, convite, tá? Obrigada, Hannah. Um abraço então, meninas. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye! Bye.